Olá pessoal, quero agradecer a vocês, né, pelos vídeos, né, que vocês comentaram, que vocês assistiram durante o primeiro, segundo, terceiro bimestre. E agora a gente vai encerrar, né, a questão de vídeo com relação às aulas de filosofia, agora correspondendo ao quarto bimestre. Né? Quero agradecer a vocês. Os vídeos vão continuar, né, com ações voltadas para o contexto escolar, aqui da Escola Professor S. Lordão, né? Então vocês continuem, né, se inscrevendo, dando a sua opinião, sugestão. Os conteúdos ele vai continuar, mas esse é o vídeo correspondente ao quarto bimestre, certo? Então você, a partir de agora, vai ficar vendo os slides, vou passando os slides para vocês e vou falando sobre o conteúdo que vai ser cobrado, inclusive na avaliação semanal correspondente ao quarto bimestre. É isso aí. Olá pessoal, nós estamos aqui para trabalhar essa temática sociedade, indivíduo e liberdade. Então, dentro da sociedade, indivíduo e liberdade, nós iremos trabalhar também a função do juízo. Né? No juízo, onde vai afirmar os seus sentidos, eles podem ser universal e particular. E você pode estar se perguntando o que é que tem a ver o contexto de sociedade, se nosso tema é sociedade, com o contexto de juízo, né? Porque juízo é justamente a análise, a crítica da formulação de organização social. Então, uma sociedade, para estar organizada, leva-se em consideração o contexto de juízo. Esse juízo ele é universal, afirmativo e verdadeiro, como o exemplo que você está vendo aí. Todo ser humano é mamífero. Então, essa afirmação é um juízo. Juízo o quê? Universal, afirmativo, verdadeiro. Ao longo do conteúdo, a gente vai estar explicando melhor sobre isso aí. Então, Aristóteles, né, é um dos filósofos que vai justamente trabalhar a questão do que seria o juízo. Se algo não é um juízo, por aquilo que você explica, por aquilo que você faz, não sendo um juízo, passa a ser uma falácia, ou seja, passa a ser uma inverdade, pode ser considerado uma mentira, certo? Então leve também em consideração aquilo que é, né? Então você vai ver também lá na frente aquilo que é e o porquê usar o né? Para demonstrar a conotação de juízo, para definir uma realidade e para retratar um pensamento entre verdadeiro ou entre uma mentira, entre mal, né, ou bom, no contexto do juízo, para se organizar, para a organização do pensamento, certo? Então a gente vai tendo também, se um juízo se une a uma ideia de cópia, que não são realmente unidos na real, então ele é uma falácia ou falso, ou seja, é uma cópia de uma mentira. Alguém replicou uma mentira, né? Então aquilo continua sendo uma cópia, continua sendo falso, uma falácia. Se as ideias de cópia são chamadas realmente sem preparo na realidade, então ele é verdadeiro, ou seja, teve um preparo para isso. Teve um preparo, ou seja, não teve a intenção de cópia. O que é uma cópia? Se uma mentira, ela nunca vai ser verdade. É isso que está querendo se explicar. Uma mentira ela nunca vai estar sendo verdade, por mais que seja replicada. Então, por que isso não pode, uma mentira não pode se tornar verdade? Porque o juízo, né? O juízo dentro da filosofia tem esse intuito, né? De se organizar. Então, sendo assim, ao falar algum ser humano é um ser que tem asa, estamos dizendo que isso é um juízo particular afirmativo, certo? Estamos afirmando, mas afirmando o quê? Afirmando uma ideia falsa, uma ideia de falácia. Por que a gente identifica isso? Através do juízo, certo? Então, na história da filosofia, a tentativa de entender a sociedade, né, contra-se, de modo geral, em perguntar por que os seres humanos se associam. Por que a associação? Por que a formulação da sociedade? Por que as pessoas vivem junto? A primeira coisa que a gente pode levar em consideração, no contexto, no âmbito social, em viver junto, a gente já pode levar em consideração o contexto familiar. Então, a família, né, a família já é algo
tido como sociedade. É a primeira sociedade, é a família a qual nós estamos inseridos. Depois desse pensamento em que a família ela está inserida como sociedade, ou seja, pessoas vivendo juntas, é uma sociedade, posso dizer assim, uma sociedade mais particular, né? E quando você passa para viver, sai na rua, você vai viver uma sociedade mais abrangente, mais universal, mais deixa agora de ser mais particular, certo? E passa a ser um contexto mais coletivo, né? Então, os animais racionais, ou seja, os seres humanos, podem ser comparados sem nenhum problema com os seres irracionais, ou seja, em seu comportamento em meio à sociedade. Pode sim. De forma, muitos comportamentos irracionais é praticado pelos seres humanos. Algumas atitudes de explosão, sei lá, alguma coisa que você não disse sem pensar, agiu de forma irracional. Agiu sem pensar, é uma atitude de forma irracional. E alguns comportamentos afetivos de alguns animais irracionais é tido para os seres humanos como grau de comparação. Então, tanto os seres humanos, a filosofia entende que tanto os seres humanos podem sim ter comportamento de animais irracionais, como os seres irracionais podem ter comportamento de seres humanos, certo? Só que eu não posso me comparar, né? Eu não posso comparar a sociedade racional com os seres racionais, mas as atitudes e a forma de interação na sociedade tem esse comportamento, né? Então, os seres humanos possuem, né, tendências natural de se reunir, né? Então, um precisa do outro, o rico precisa do pobre, o empregador precisa do empregado, o vendedor precisa do comprador, certo? Então, essa tendência de um estar precisando-se do outro. Então, os seres humanos se reúnem por motivos históricos ou motivados por referentes circunstâncias, né? Por diferentes circunstâncias, seguidas em momentos específicos de sua existência. Então, cada período de tempo, pregando lá os primórdios, a questão das pessoas lá na antiguidade, os nômades, essas tendências elas vêm ao longo do tempo e a partir em uma larga escala de tempo, isso vai se evoluindo e essa evolução vai tendo-se essa pretensão dos seres humanos viver uns com os outros em meio à coletividade, né? Dentro do pensamento aristotélico se referia à expressão esquenta-se o mesmo fogo, né? Esquenta-ta. O mesmo fogo, ele quer dizer o quê? Que uma pessoa, né? Uma pessoa precisa do outro, né? Precisa do outro para viver no contexto da coletividade. É ali o fogo que ele vai usar na cozinha, é um fogo que ele também vai usar para se aquecer no inverno, né? Que vai ser usado também como chama para iluminar um ambiente escuro, né? Assim podemos estar falando sobre esse contexto, ou seja, o fogo ali tem várias conotações, e essas várias conotações, essas várias funções do fogo é justamente a implantação de um contexto de vivência coletiva, e essa vivência coletiva é entendida como sociedade. E a sociedade, hoje, elas são inseridas ou são denominadas de cidades, né? Que na Grécia Antiga seria a polis, né? Ou cidades ou estado, né? Ainda dentro desse pensamento de Aristóteles, né? Um dos comportamentos familiares não é tida como forma de naturalidade, né? E comportamento social, que é ao refletir sobre perguntas típicas, né, tópicos, aliás, da existência, podemos ter tendências que, comparadas aos seres humanos, né, os seres humanos com a sociedade. E aqui a gente vai dizer o quê? Quando a gente fala de seres humanos, a gente lembra logo de sociedade. Levando em consideração, não esqueça disso, leva em consideração o espaço, né? O espaço, e nesse espaço temos a sociedade no meio, a época e o comportamento. Então, cada época dentro da sociedade tem um comportamento. Certo, galera? Entenda isso. Sociedade e época. Então, cada sociedade tem um comportamento de acordo com sua época.
certo? Então nós temos atitudes hoje que as nossas futuras gerações não terão. E nós temos comportamento hoje que as nossas gerações antepassadas não tinham, certo? Então leve a sociedade como comportamento dentro do espaço de tempo, ok? Então, um dos filósofos também que vai trabalhar muito a questão da sociedade através de composições da modernidade, entre a crise do dualismo, ele vai refletir muito sobre, vai levar muito em consideração o contexto do empirismo e racionalismo, é o filósofo Immanuel Kant. Então a gente vai estar trabalhando, vendo Kant, onde ele vai usar a sociedade, e esse uso da sociedade, ou seja, o seu ponto de partida, a sua contribuição para a sociedade, é levar em paralelo, procurando superar uma crise de dualismo entre os debates do empirismo e realismo, que no slide seguinte a gente vai estar vendo especificamente o que seria cada uma função. Então, qual a função de Kant? A função kantiana. A função de Kant é unir. Então, dentro da filosofia, a filosofia busca sempre isso. Sempre isso. Não destruir um pensamento, mas unir a ele, formulando novas tendências naturais da existência dos seres humanos. Então, Kant ele vai tratar justamente dessas duas temáticas, tentando unir o contexto empirista e o contexto racionalista, certo? Então, o que seria o empirismo? Doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente da experiência, limitando-se ao que pode ser captado do mundo externo, pelos sentidos, ou do mundo subjetivo pela introspecção. Ok? Então eu uso os sentidos, Eu uso os sentidos para tal. Eu vou usar ali o contexto de sentido, os meus 5 sentidos. Quando eu uso os meus 5 sentidos para provar, para sentir alguma coisa, eu estou usando aí o empirismo. Já o racionalismo seria aquilo que eu vou usar a minha razão, sem necessariamente usar nenhum dos meus sentidos, mas eu tenho a minha razão que está além dos meus sentidos, Então, seria o modo de pensar que atribui o valor somente à razão ou ao pensamento lógico, certo? E a filosofia, dentro da filosofia, vai tratar qualquer doutrina que privilegie a razão como meio do conhecimento e explicação da realidade. Isso aí eu estou falando do racionalismo. Você vai ver isso em história, vai ver isso em geografia. O contexto racional é muito abrangente, muito rico para a construção da sociedade. Você vai ver isso também, a questão empirista e racionalista, dentro da sociologia. Certo? Então, lá na frente, a gente também vai estar sendo cobrado para a construção da sociedade. O livro de vocês, de Juvenal Savian Filho, vai estar trabalhando dos cuidados lógicos. E esses cuidados lógicos vai usar a contrariedade e a contradição. E o que seria isso? Ele vai usar alguns contextos, aquilo que eu falava lá no começo da apresentação, dos slides, que era mostrando aonde você usa a letra E. Então aqui você está vendo o seguinte: as letras A, E, I, A, E, I e O foram usadas na Idade Média para nomear típicos básicos de frase. Então era astúcia, para memorizar. A e I vem da palavra afirmo, aplica-se à frase afirmativa. E O vem da palavra nego, e O vem da palavra nego, aplica-se às frases negativas. Assim, as frases afirmativas do tipo A for verdadeira e as frases negativas correspondentes do tipo E e O serão necessariamente falsas. Mas se A for falsa, E poderá ser verdadeiro ou falsa, ao passo que O será necessariamente verdadeiro. Aí aqui na frente a gente tem alguns exemplos que o escritor vai deixar para nós refletirmos um pouco, quando ele fala o seguinte, usando A. Se eu estou falando A, estou falando afirmativo. Afirmativo é o que? É verdadeiro. Todo ser humano é racional. Tem ali falso.
né? Tem ali o falso. Porque vem do nego. Ok? Vem do nego. Esse vem do nego. Veja bem. Então, nenhum ser humano é racional. Nenhum. Você não está dando ideia universal geral. É falsa. Né? Então, usa-se a letra E. Lá em seguida, nós temos aí alguns seres humanos, né? Algum ser humano não é racional. É falso. Né? Usa aí a letra O. Porque está dizendo que algum. Porque está voltando para um contexto mais particular. Algum ser humano. Algum ser humano é racional. Está muito limitante. Quando eu estou limitando, eu estou dando aí o contexto de negatividade. Certo? Então eu uso, além de estar negando, eu estou voltando mais para um contexto particular. Por isso que eu vou usar o O. Todo ser humano é egoísta, é falso. Como eu estou generalizando, ok? Já quando eu falo nenhum ser humano é egoísta, é falso. Quando eu falo que nenhum, eu estou tirando, dando uma fala num contexto universal. Então é falso, certo? E eu uso a letra E. Então, algum ser humano não é egoísta, é verdadeiro. Eu uso o O. Ah, professor, e por que o senhor usa o O em falso, né? Você usa o O em falso e usa em falso e usa em verdadeiro. Porque vai depender do contexto, né? Se o contexto, você tem que observar onde é que o contexto está se enquadrando. Se eu estou negando, mas é algo verdadeiro, eu uso o, certo? Então aí por isso que eu digo, alguns seres humanos não é egoísta. Alguns seres humanos, é verdade, certo? Então eu estou negando, mas é uma verdade. Alguns seres humanos. Entenda que alguns seres humanos não é egoísta. É diferente quando eu falo assim, algum ser humano não é racional, certo? Quando eu tiro a questão do geral, eu tenho que ter esse cuidado. Vocês prestem atenção, porque senão a gente acaba se perdendo. É uma questão de você dar uma refletidazinha que você vai identificar justamente essa logística. Leve em consideração aquilo que diz o trecho inicial no que diz respeito à contrariedade e contradição, certo? Aí ainda para esse contexto eu tenho aqui um exemplo mais básico, né, que seria um mapa que o livro está solicitando até em uma atividade, né? Cuidado, lógico, continuando ainda, todo brasileiro é simpático, falso. Estou dizendo que todos os brasileiros são simpáticos. É falso, eu uso a letra A, certo? Algum brasileiro é simpático, verdadeiro. Eu uso a letra I. Nenhum brasileiro é simpático. Eu uso a letra E, é falso. Algum brasileiro não é simpático. Eu uso O, né? Então eu uso O no início e no fim. Por quê? Porque é verdadeiro. E o outro, nenhum brasileiro é simpático, é falso, certo? Sociedade ou cidade. O que é isso? O que eu posso entender por sociedade ou cidade? Tudo o que é natureza obedece ao seu desígnio, e nesse desígnio está inclinada a concordância, pois ultrapassa as outras coisas. Significa ser melhor. Um melhor, pois nela vive os mais fortes. Ou seja, aí eu coloquei entre parênteses para vocês compreender adaptação. O que é ser melhor? O mais forte. Ser mais forte é você conseguir se adaptar. Ou seja, em um ambiente muito quente, você atua esse ambiente quente para o uso de ventilador, por exemplo. Adaptações. Ou seja, por quê? Porque para viver em concordância, você tem que ser forte. E o que é ser forte? É você se sobressair em meio às dificuldades, certo? Então leve em consideração esse fator forte para o contexto de adaptação. Então, para viver em cidade, vai viver os mais fortes, ou seja, vai viver aquelas pessoas adaptadas. Alguns podem dizer, eu nasci e me criei na zona rural, não consigo viver na cidade. Mas você depende da cidade para alguma coisa, certo? Então, você não gosta da cidade, não se adaptou à cidade, não se está vivendo. Ou seja, aqueles que se adaptaram foram mais fortes do que você. Então, você um dia vai conseguir ser forte também nesse contexto. Por quê? Porque você vai se adaptar. Essa adaptação é compreendida como um contexto de ser forte para estar em concordância em viver em sociedade, em viver em coletividade, em meio às adaptações natural
que o ser humano proporciona. Até na imagem aí você está vendo aí uma área rural. Tem algumas adaptações? Tem. Né? Tem alguma modificação natural feita pelo homem? Tem, sim, que não é natural. Né? E na outra imagem tem uma cidade em si, só construções, modificações. Aí o contexto natural está muito resumido, ou seja, houve uma modificação muito grande. Aí os fortes se adaptaram nesse sentido, entendeu? Tem os fortes aí como contexto de adaptação, ok? Então, sociedade, formação crítica e filosofia versus juízo, né? Então, o que seria o juízo? Ou para que serve? O juízo tem a função na sociedade de separar ideias de coisas que são realmente separadas na realidade. Então ele é verdadeiro, né? Então ele é verdadeiro. Então sua função é também do sentido universal ou particular, em que os termos são tomados como juízos, então são universais e particulares. Além de universais e particulares, né, ele tem as suas subdivisões, como esse exemplo aqui. Nesse exemplo aqui eu tenho um juízo. Esse juízo vai ter suas subdivisões. É universal e particular. Certo? Nesse juízo, universal e particular, vai ter as suas subdivisões. Universal, afirmativo, negativo. E particular, afirmativo, negativo. Nesse afirmativo e negativo eu vou ter os falsos verdadeiros. Nesses falsos verdadeiros eu vou ter os exemplos. Então, de forma bem sucinta, vamos lá. Juízo universal, afirmativo, verdadeiro. Qual o exemplo? Todo ser humano é mamífero. Todos os seres humanos é mamífero. Todo ser humano é mamífero. É o quê? É um juízo universal, afirmativo, verdadeiro. Aí eu vou lá. Juízo universal é afirmativo, falso. Eu estou afirmando, mas eu estou mentindo. Então o ser humano é um ser que tem asa. Eu estou afirmando, mas eu estou mentindo. É um juízo universal, afirmativo e falso. É falso por quê? Porque nenhum ser humano tem asa. É afirmativo por quê? Porque eu estou afirmando que ele tem. Mas é universal por quê? É universal porque em lugar nenhum no mundo, um ser humano vai ter asa, certo? E é um juízo porque é concordância de valores. Aí eu vou lá. Juízo universal negativo, verdadeiro. Nenhum ser humano é um ser que tem asa. Estou negando, mas é verdade. Então por isso é negativo, mas é verdadeiro. É negativo e é falso. O ser humano não é mamífero. É negativo, mas é falso. Estou falando que nenhum, certo? Nenhum ser humano é mamífero. Todos os seres humanos são mamíferos. Eu estou mentindo, estou negando, certo? Estou negando e, além de estar negando, é algo falso, certo? Já nos particulares afirmativos verdadeiros eu tenho. Verdadeiro, algum ser humano é honesto. Estou dizendo que alguns. Afirmando e é verdadeiro. E estou afirmando, mas é falso. Quando eu digo, algum ser humano é um ser que tem asa, certo? Estou dizendo que alguns seres, estou dando a possibilidade de alguns seres humanos ter asa. Então, estou afirmando, mas é falso. Estou dizendo que alguns seres humanos podem ter asa. Então é mentira, é falso. Verdadeiro é que alguns seres humanos é honesto. Alguns, é verdadeiro. Alguns, nem todos são honestos e nem todos têm asa. E negativo, né? Negativo, particular, dentro do juízo, eu tenho aí verdadeiro. Alguns seres humanos não é honesto, certo? E estou dizendo falso. Alguns seres humanos é mamífero. Estou dizendo que alguns seres humanos, né, não é mamífero. Então é falso, porque estou dando a possibilidade de que algumas pessoas podem nascer sem ser mamífero. É negativo e é falso, certo? Então, vocês levam em consideração as subdivisões do juízo, gente. Juízo universal e particular, certo? Universal, afirmativo, negativo. Particular, afirmativo, negativo. Esses afirmativos divididos em verdadeiro e falso. Ok? Pronto. Era isso que eu queria deixar para vocês. Obrigado pela atenção. Pronto, pessoal. Foi isso aí que eu queria passar para vocês, certo? Deixe lá o seu comentário, as suas dúvidas
E qualquer coisa você pode entrar em contato comigo também através do meu e-mail, né? professorreginaldoguedes@gmail.com. Valeu, deixa o joinha lá e o seu comentário.